Seguinte, seja bem-vindo aqui ao meu canal. Vou falar de uma coisa que ela pode parecer um detalhe, mas faz muita diferença na tua vida e também no hábito das tuas leituras. Mas antes, vai curtindo esse vídeo aqui, espalhando para quem você mais ama. Lembra do que eu falei nos vídeos atrás sobre a questão do ChatGPT, se ia matar os livros ou não? E eu disse que não vai matar. Ele vai incrementar isso daí, ele vai até poder para algumas pessoas diminuir o conceito de leitura, porque ele vai dar tudo mastigado para você. Porém, todavia, ler sempre foi importante, nunca foi tão importante nos dias atuais. Beleza. Só que o que acontece? Especificamente nessa parte do ChatGPT ou do Gemini, né? Eles chamam de Gemini, né? O que acontece? Hoje o importante para essas ferramentas de inteligência artificial não é mais buscar as respostas, porque elas estão ali no prompt delas e subsequentemente sempre vão nos trazer as respostas adequadas. Porém, todavia, esse é o ponto que eu quero chegar, porque, como eu falei agora há pouco, não é a questão de a gente ter as respostas ali naquela ferramenta, mas sim de fazer as perguntas certas para essa mesma. Ou seja, hoje é muito mais no sentido de saber direcionar e saber ser o mais assertivo possível nas nossas perguntas para essa respectiva ferramenta, para que ela nos traga também, dentro dessa margem, uma resposta adequada para aquela mesma pergunta. Eu vou dar um exemplo aqui da questão do meu trabalho para vocês entenderem melhor. Por quê? Eu estava procurando sobre a questão do Simples Nacional, que é esse regime mais simplificado, onde ele agrega todos os impostos e ele abarca empresas hoje até R$350 mil de faturamento, ou quando elas têm um lucro aí maior, né, um faturamento maior, e chega até 4,8 milhões de reais. Beleza. Aí o que acontece? Eu vou perguntar da seguinte forma: o que é que eu devo aprender para compreender melhor o regime, aliás, o Simples Nacional? Quando eu fui perguntar, ele me deu uma resposta bem genérica e não chegou no direcionamento da pergunta da qual eu queria de fato. E aí eu pensei assim, vou ter que reformular melhor essa pergunta. É o que acontece. Eu reformulei da seguinte forma: o que é que eu devo compreender para entender o regime tributário do Simples Nacional? E aí ele me direcionou uma resposta muito mais completa, bem assertiva e subsequentemente que de fato completou aquilo que eu precisava de entender como informação e situação para aquele assunto em específico. Ou seja, hoje não é mais só receber as respostas, mas sim de saber como é que a gente vai emitir essas perguntas. E eu lembro até que teve um grande campeão aí de poker no mundo, que ele até participa desses torneios como a Kings League, etc e tal, que ele havia dito isso, se eu não me engano, lá em 2023, meados de 2024, não me recordo bem, mas ele fez essa indagação e ele disse essa resposta justamente que quando você está utilizando essa ferramenta de inteligência artificial, independente seja ChatGPT ou Gemini, não simplesmente receber somente essas respostas, mas é saber fazer essas perguntas, direcionar ela de uma forma mais precisa e subsequentemente receber a resposta da melhor maneira. Então, hoje é muito mais saber formular as nossas perguntas para a ferramenta de inteligência artificial do que receber somente as respostas, digitar tipo, eu quero saber sobre o Hamlet, um resumo breve do que fala o Hamlet. Tudo bem, você pode até direcionar a tua pergunta para a ferramenta nesse fato e causa, tranquilo. Mas se você quiser especificar e de uma maneira que chegue de maneira bem aproximada e algumas vezes até exata daquilo que tu desejas para a pergunta que você está fazendo, é interessante que você saiba refinar o modo da pergunta que você vai fazer e direcioná-la de fato muito bem qualificado. Óbvio, não precisa ser um gênio para qualificar, mas pensar um pouco em alguns pontos da tua pergunta, utilizando de fato a ferramenta para receber
a resposta de fato da maneira mais exata possível para que você obtenha êxito naquilo que você quer tirar dúvida, beleza? E isso daí a gente sempre vai tentar formular, porque muitas vezes as pessoas, assim, eu percebo que elas não sabem muito bem perguntar. Elas perguntam de uma maneira genérica, querendo receber uma resposta exata. Não, gente. A resposta que você recebe é, de fato, correspondente à pergunta que você faz. Então, se você está sendo genérico na tua pergunta, você vai receber genericidade de fato. Genericidade é isso, generalidade na tua resposta. Mas se você é exato, tenta elaborar da melhor forma, por mais limitado que você acha, você vai receber tal qual uma resposta daquilo que você perguntou. Ou seja, mais uma vez eu repito, não é sobre as respostas que a gente recebe, mas sim sobre as perguntas que a gente faz de uma maneira mais precisa para a gente receber essas respostas da altura dessas mesmas perguntas que nós fazemos à ferramenta, no caso, ChatGPT ou Gemini, que são os mais aqui utilizados hoje em dia, beleza? Então é isso, já coloquei aqui para vocês essa questão tal qual, realmente é muito interessante para que a gente possa refinar as nossas perguntas, e também isso serve para o nosso quesito do app das leituras, porque se a gente, por exemplo, quiser refinar melhor essas nossas perguntas, a gente precisa ler, a gente precisa entender, a gente precisa estar a par do assunto que a gente quer. E aí, de fato, partir para o âmbito das indagações, dos questionamentos, e aí sim a gente poder receber as melhores respostas, beleza? Então é isso. Se você gostou desse vídeo, curte aí, compartilha com o máximo possível de pessoas. E não se esquece de deixar teu comentário aqui embaixo para saber quem é você. Se você concorda, discorda, o que é que você tem mais a acrescentar sobre isso, deixa aqui embaixo para a gente dialogar um pouco sobre isso. E clica no botão de inscrever e clica na sineta que amanhã tem mais um vídeo aqui no meu canal, beleza? Então é isso daí. Até o próximo vídeo.